A síndrome de Jonas. É hora de cumprir o propósito de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: espero que você não esteja contaminado com a síndrome de Jonas. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Diz assim: então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim Deus, e disse: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do Sheol, da morte. Gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei: fui expulso da tua presença. Poderei contemplar o teu santo templo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram, até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta da sepultura, ó meu Senhor Elohim. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam de si a verdadeira Hesed, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi cumprirei fielmente. Sim, eis que Yeshua, a salvação, vem de Yahvé, ou vem do Senhor Yahvé. E Yahvé deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Feche os seus olhos, Pai. Mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor. Nada mais importante num culto como esse que a tua palavra. Tua palavra tem primazia, tem um primeiro lugar neste culto, Senhor. E nós estamos aqui porque dependemos de ti, precisamos ser direcionados, precisamos compreender, Senhor, os teus caminhos. Por isso, Senhor, eu quero pedir ao Senhor mais uma vez que o Senhor venha ministrar a cada coração que entrou aqui nesta manhã, aqueles que também nos assistem, Senhor, em suas casas. Senhor, que no nome de Jesus Cristo, cada pessoa que receber esta palavra, ele venha, Senhor, meu Pai, ser transformado, a começar da mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que todos nós recebamos nesta manhã, Senhor, o destino que precisamos, a direção que precisamos, Pai. Venha ministrar as nossas vidas, leve nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. É o que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amados, eu quero começar já ministrando, falando que há um propósito na tua salvação. Há um propósito na sua salvação. Amados, nós cristãos, nós aprendemos a falar muito, olha, porque para nós salvação muitas vezes está relacionado a não ser mandado para o inferno e morar no céu. É verdade ou não é, gente? Falando nisso, semana que vem nós vamos começar uma série de mensagens e nós vamos tratar exatamente sobre a teologia da salvação. Porque, amados, nós percebemos que a nossa mente muitas vezes ela está condicionada em pensar salvação em duas portas, céu e inferno. E se esquece que a salvação, ela não é apenas para te dar um destino, mas é para revelar um propósito de Deus na sua vida. Amém? Deus salvou a sua vida para revelar um propósito dele na sua vida. Então há um propósito de Deus na sua salvação. Para você ter a convicção disso, levante a sua mão e afirme isso. Há um propósito de Deus na minha salvação. A prova disso está na própria palavra do Senhor. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro vai afirmar: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
propriedade exclusiva do Senhor. E por que Ele fez de você tudo isso? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de, com o propósito de. Então há um propósito na sua salvação. Você não pode condicionar, querido, a tua salvação como única e exclusivamente morar no céu. Aliás, diga-se de passagem, eu tenho uma péssima notícia para você que pensa assim: você não vai morar no céu. Não, querido, você não vai morar no céu. Na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, nós vamos estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Mas no milênio nós retornaremos para cá com um corpo glorificado, querido, para reinarmos com Ele em glória. Mas nós somos condicionados a isso. Não, porque eu fui salvo porque agora eu não vou mais para o inferno. Amados, eu vou falar para você, não é isso. Não é isso. Salvação não é uma condição, salvação é um processo de Deus na nossa vida. E este processo revela um propósito. Então você não pode pensar que você é salvo só para morar no céu. Porque diga-se de passagem, você não vai morar no céu, irmãos. Você vai se hospedar lá por um tempo, depois você volta para governar. Não, você não entendeu. Não fica triste não, irmão. Pastor, mas... Não, querido, você não vai morar lá. O céu não é o seu destino, é apenas uma passagem. Para aqueles que morrem no Senhor, essa é uma boa notícia. Para aqueles que morrem no Senhor, e no dia do arrebatamento, nós não vamos... Quando a Bíblia fala que nós vamos viver para sempre com o Senhor, é que nunca mais nós desgrudaremos dEle. Não haverá qualquer tipo de possibilidade de você desviar. Não vai haver, nós estaremos com Ele para sempre. Não significa que você vai morar no céu, até porque Jesus vai governar a terra. Então não fala para o seu irmão isso, fala assim: irmão, não fica triste não, viu? Você não vai morar no céu, mas você vai ficar para sempre com o Senhor. Aleluia! Não, pastor, isso é heresia, porque em João 14 diz: eu vou preparar morada. Amados, ele está falando... deixa eu explicar para você esse texto. Jesus ele está falando como se fosse um casamento. Ele está usando a tipologia do casamento, porque Ele é o noivo. E dentro de um casamento judeu, de um casamento hebraico, como que funcionava? O noivo ia com o pai até a casa da noiva, até onde a noiva morava, e ali se pagava o dote. Havia um pagamento. E após ter pago, feito o compromisso, o noivo voltava para a casa do pai, para preparar lugar para receber a noiva, para desposar a mulher. Então, essa é a tipologia da interpretação de João 14. Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu estou dizendo que eu vou preparar para vocês lugar, é para que onde eu estiver, vocês também estejam. Jesus está exatamente usando a tipologia do casamento. Ele foi preparar lugar para nós, mas ali não é o nosso lugar definitivo. Assim como uma noiva que é desposada por um noivo, por um homem, por um noivo, quando vai se tornar a sua esposa, onde acontece a noite de núpcias? Na casa do pai, para depois eles retornarem para a sua casa. Quem está me entendendo? Essa é a tipologia. Jesus está usando uma tipologia para explicar que nós estaremos com Ele. Vai haver um casamento no céu, a sua igreja e Cristo Jesus, exemplificada claramente em Efésios 5. Quando Paulo vai fazer a exposição do casamento, ele usa exatamente o mistério: Cristo e igreja. A igreja é a noiva. Jesus já veio e pagou o dote. Já está pago o dote, irmão. Você já é dele, você já tem um compromisso com Ele. E Ele vai vir nos buscar para nos desposar. Não vai pensar que vai fazer coisa errada com você no céu, não, viu, irmão? É tipologia. Amém?
Em João 15,16, Jesus diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Levante sua mãozinha e diga: não foi eu que escolhi estar aqui, foi Ele que me escolheu. Amados, isso é eleição, você é um eleito, amém, queridos? Nós fomos escolhidos. Não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por isso que eu estou dizendo para você, há um propósito na sua salvação, e o propósito não é o céu, querido, o propósito é o reino. Então há um propósito de Deus na sua salvação. Em Atos 20, 24, nós vamos, coloca esse texto para mim, por gentileza, Atos 20, 24, esse para mim é o cerne. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo: a minha vida não é mais importante que o propósito. Levante a sua mão e diga: a minha vida não é mais importante do que o propósito de Deus, revelado por meio de Jesus Cristo. Quem está me entendendo aqui? Deixa eu falar para você, a mensagem do Evangelho está acima da nossa existência. Muitos pensam que o Evangelho está tratando de si. Não, porque olha, a palavra de Deus, aí eu quero procurar uma palavra, eu quero procurar uma resposta de Deus. Não, amados, chega de pedir resposta para Deus. Você é a resposta de Deus. Você precisa dar uma resposta a Deus. Por isso que eu estou dizendo, há um propósito na tua salvação. E o propósito não é você morar no céu. Você precisa dar uma resposta a Deus. Paulo, ele deu a resposta: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a missão e o ministério que me foi dado. Eu quero dizer para você, querido, que é um ministério universal dos crentes, que é dar testemunho da graça de Deus. Você é testemunha viva de que a graça de Deus é poderosa, funciona, transforma, liberta e, melhor ainda, restaura todas as coisas. Nós somos prova viva da graça de Deus, amém ou não amém, queridos? Então há uma missão para você, há um ministério para a tua vida. Então, amados, há propósito na tua salvação. Chega de ficar pensando: eu preciso, porque Jesus me salvou para mim morar no céu. Não, querido, Jesus te salvou para te fazer um proclamador da graça. Há um propósito de Deus na sua vida. Mas o que nos impede de contemplar e viver o propósito? A síndrome de Jonas. Nós vamos chamar, o que nós vamos ministrar aqui, nós vamos chamar de síndrome de Jonas. É o nome que nós demos aqui. O que te impede de viver o propósito de Deus? O que te impede de contemplar um palmo na frente do seu nariz, que há um propósito na tua salvação? Aquilo que nós vamos chamar hoje de síndrome de Jonas. Muitos de nós estamos, amados, contaminados, contagiados com a síndrome de Jonas. Quem era o profeta Jonas? O profeta Jonas, se você pegar em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 e 25, ele exerceu o ministério profético. Ele era filho de um profeta, e ele exerceu o seu ministério profético no tempo do rei Amazias, que era rei de Judá, e no tempo do rei Jeoás, que era rei de Israel. Ele profetizou propriamente em Israel. E ele ali, no seu conforto ministerial, Deus faz um comissionamento para ele. Vai para Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Vai para Nínive e proclama que eu vou destruir a cidade. Deus dá um comissionamento profético para Jonas. E quando ele recebe o comissionamento profético, ele apresenta a sua síndrome
O livro do profeta Jonas vai nos apresentar as características dessa síndrome que ele vivia e que muitos de nós estamos vivendo. Muitos de nós estamos ou com uma, ou com duas, ou até mesmo com a totalidade das características da síndrome de Jonas. Eu quero falar de 5 características que Jonas apresentou quando recebeu um comissionamento de Deus. Eu vim nesta manhã dizer para você que há um propósito na tua salvação, querido. Você não foi salvo à toa. Fala isso para o seu irmão. Ele está meio assustado com tudo que eu estou pregando aqui. Só porque eu falei que ele não vai morar no céu, ele está assustado. Fala para ele assim: irmão, existe um propósito de Deus para a tua salvação. Fala para ele, e este propósito está acima da sua própria vida. Quantos comigo? Amados, vamos falar então aqui da síndrome de Jonas. Nós vamos passear pelos 4 capítulos do livro de Jonas. A primeira característica de uma pessoa que está contaminada pela síndrome de Jonas é esta aqui. É uma pessoa que foge do propósito de Deus todas as vezes que é confrontado. Essa é a primeira característica. Que você está contagiado, você foi picado pela síndrome de Jonas. Todas as vezes que você recebe um confronto, você foge. Todas as vezes, porque assim foi com Jonas. Porque muitas vezes o comissionamento para nós, querido, é um confronto. Não confunda, deixa eu falar algo para a igreja aqui, não confunda confronto com afronta. Deus não afronta ninguém. Deixa eu falar para você, o chamado de Deus não é uma afronta, mas é um confronto. Porque todas as vezes que Deus te comissiona, todas as vezes que Deus traz mensagens como essa, querido, Ele coloca uma pulga atrás da sua orelha, e num bom sentido, para você entender que há algo que Deus está querendo realizar através de você. Então é um confronto para nós. Começa um confronto emocional, mas logo eu. Aí você começa a colocar os seus defeitos pessoais, como por exemplo fez Moisés. Senhor, mas por que eu? Não tinha outro melhor que eu. Eu já orei assim ao Senhor, e oro sempre, viu? Porque de vez em quando nós se pega nos estreitos brabo com Deus aí, e de vez em quando nós precisamos desabafar. Aí eu venho aqui, quebro o pau com Jeová. E como sempre eu que estou errado, eu boto a minha viola na minha sacola e continuo o meu propósito. Porque assim, querido, você sabe que Deus, acho que no profeta Isaías ele diz assim: apresenta diante de mim as tuas razões. Será que nós temos razão diante de Deus? Quando Jó vai apresentar suas razões diante de Deus, Deus pergunta para Jó assim: onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei tudo? O pastor Fernando até tem uma mensagem que ele pregou uma vez sobre isso. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Então muitos de nós, querido, quando nós recebemos uma mensagem como essa, isso é um confronto, não é afronta. A afronta tem como objetivo, querido, te escandalizar. O confronto tem como finalidade de te comissionar, de te dar destino. Todo confronto vai te conduzir a um destino. Mas toda pessoa, quando é confrontada com o propósito de Deus, quando ele é apresentado o propósito de Deus, ela começa a colocar as suas razões, como Moisés: eu sou um homem que tenho a boca pesada. Alguns falam que ele era gago. Se Deus falou, esse é o seu problema, porque Deus ele é especialista em solucionar qualquer tipo de problema, querido. O seu problema é que você é gago, então peraí que eu vou botar um outro velhinho do seu lado, chama Arão e bota do lado dele. Resolvido o problema? Mas, querido, eu sou uma criança. Não diga que você é uma criança. Jeremias falou a mesma coisa.
Jeremias falou, mas eu sou uma criança. Deus falou para ele, não fala que você é uma criança. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar e fim de conversa. Eu escolhi você para ser profeta nas nações. Isaías, quando viu o Senhor, ele também colocou as suas razões. A Bíblia fala que ele viu o Senhor, as orlas do manto enchiam o templo. Ele viu os querubins cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando ele vê a revelação da glória é um confronto para ele. E ele diz, ai Senhor, que agora eu vou morrer, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e sou um homem de lábios. Deus falou assim, solucionado o problema, pega um anjo, pega uma brasa viva tirada no altar, toca na boca dele e fala assim, se o problema é esse, está purificado. Aí ele pergunta, a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Então o propósito de Deus, querido, ele é um confronto para nós. Ele começa mexendo com as nossas emoções. Ele começa mexendo com a nossa razão. Porque como eu não tenho capacidade, amados, quantas vezes eu não disse, eu não tenho capacidade para estar aqui. Por isso que eu não aceito qualquer tipo de elogio. Toda pessoa que vem, porque olha, não, tudo é dele, eu sou um Zé Bota. Como diz o pastor Sebastião, eu sou aquele que morava no Risca-Faca em Bauru. Porque esse confronto foi o que aconteceu com Jonas. Quando Deus apresenta para ele o propósito, o que ele faz? Ele foge. Então toda pessoa com a síndrome de Jonas, ela foge. E tem um detalhe, a fuga é fundamentada em convicções pessoais. Vá comigo no livro, aí em Jonas mesmo, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Veja as razões de Jonas. Sabe por que você vive fugindo do propósito de Deus? Não é porque Deus mandou. Não é porque você, olha, eu estou sentindo. Não, querido, você está sentindo coisa errada. É fogo estranho, apaga. Toda pessoa que foge, ela foge por única e exclusivas convicções pessoais. E deixa eu falar para você, querido, o propósito de Deus está acima das suas convicções. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que o que Deus quer realizar através da sua vida está acima das suas convicções que você tem de Deus, do homem e de si mesmo. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Então orou a Yahvé e desabafou dizendo, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava na minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso, compassivo, longânime, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Qual que era a convicção pessoal de Jonas? Para ele ter fugido, porque ele conhecia Deus e sabia que se aquele povo de Nínive se arrependesse, Deus iria voltar atrás e não iria destruir. Todo mundo que foge, se você anda fugindo, se tem algum Jonas aqui, dá uma olhada para o seu irmão e fala assim, espero que não seja você, irmão, que está fugindo, que nem o diabo foge da cruz. Toda pessoa que foge do propósito de Deus, ela sempre está fundamentada em convicções pessoais. Não porque eu acho, e toda pessoa, querido, que tem convicções pessoais, é uma pessoa que tem um discernimento raso. Ela não consegue ter um discernimento amplo. Eu tenho a visão do mínimo e não do macro. Por isso que você precisa ampliar a sua visão, você precisa ampliar a sua maneira de pensar. Deus não mandou Jonas para destruir Nínive, Ele mandou para pregar arrependimento.
E foi o que aconteceu, mas ele não entendeu, ele não discerniu o propósito. Então, por convicções pessoais, ele foge. Algumas convicções pessoais que muito fogem: eu não sou capaz, quem te falou? Outra convicção: eu não tenho tempo, eu tenho muitas tarefas. Eu não estou falando que você vai fazer aqui dentro da igreja não, viu, irmão? Porque eu vou falar para você, a missão que Deus tem para nós como igreja está acima do prédio, está acima do que você realiza nos cultos. Agora tem um detalhe: todo aquele que foge do propósito, primeiro, atrai tribulação desnecessária para si mesmo. Todo fugitivo, sabe o que acontece com ele? Sabe quando acontece? Porque você é um eleito, sim ou não? Eu estou pregando para eleitos aqui nessa manhã, sim ou não? Quando você se torna um fugitivo do propósito de Deus, sabe o que acontece? Você acaba atraindo tribulação desnecessária para a tua vida. Você sabia que algumas coisas que andam acontecendo com você é porque você está fugindo daquilo que Deus chamou você? Faz sentido para você, sim ou não? O que aconteceu com Jonas? Deus comissiona ele, e ele foge, pega um barquinho, compra uma passagem e vai para a Espanha. Tarsis é a Espanha, para quem não sabe. Vai para a cidade de Jope, está no capítulo 1, tá? Não vamos lá, não vamos nem ler para a gente acelerar com a mensagem, que eu preciso encerrar o culto. Pega o navio, vai para Tarsis. O que acontece? Levanta uma forte tribulação, e o homem, o dono da embarcação, o marujo, o marinheiro da embarcação, olha para um, olha para outro. Aí ele vai lá no fundinho e encontra quem lá escondidinho? Jonas. Porque toda pessoa que foge do propósito de Deus, ela tenta se esconder de alguma maneira. Só que Deus sempre acha ela. E hoje, nessa manhã, Deus te achou. Não adianta fugir, querido. Da onde você vai fugir do Senhor? Salmo 139 diz: da onde fugirei da tua presença? Como fugirei da tua presença? Porque se eu for a mais profundas trevas, ali o Senhor está. Se eu subir no mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu fizer do abismo a minha habitação, ali também o Senhor estará. Não tem como fugir dele, amado. É por isso que eu, particularmente, a minha história ministerial, eu nunca disse não para Deus, porque não tem como. Eu não tenho como dizer não para Ele. Eu nunca disse não para Deus. Deus fala, faz, eu vou lá e faço. Vai lá, eu vou. Eu não falo não para Deus. Se tem uma coisa que eu não tenho coragem de falar, é não para Deus. Porque toda pessoa que fala um não para Deus, ela está falando baseado em convicções pessoais. E eu sei que as minhas convicções pessoais são muito pequenas perto dos pensamentos de Deus. Então toda pessoa que foge acaba atraindo tribulação para si, e não só para si, ainda coloca a vida dos outros em risco. Amados, para você fugitivo, para você que anda fugindo do propósito de Deus, eu quero dar um nome para você: você é a chave de cadeia. Você é problema, irmão. Não basta atrair tribulação para você, você põe a vida de um monte de gente em risco. Você acaba colocando várias pessoas, a sua família, a começar da sua família, a começar da sua casa. Você que foge do propósito de Deus, você não tem problema, você é o problema. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, além de ter atraído tribulação para si, ele ainda se tornou um problemaço para aqueles homens. E os homens falaram para ele: o que nós vamos fazer com você? Ele fala: não tem jeito, se vocês não jogarem eu no mar, vocês vão tudo morrer comigo. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do seu lado, vê se ele está com os olhos de fugitivo. Fala para ele: irmão, se você anda fugindo de Deus, você é um problemaço. Fala para ele: arreda-te de mim. Porque toda pessoa que foge, ela se torna problemática. Ela se torna problemática. Onde ela vai, ela dá problema.
Toda pessoa que foge, Rodrigo, do propósito, onde ela vai, ela dá PT. No bom sentido, perca total. Essa é a primeira característica da síndrome de Jonas. Segunda característica, por causa da fuga, passa a orar em busca de livramento, ao invés de buscar sabedoria para cumprir o propósito. Toda pessoa com a síndrome de Jonas é assim. Por causa da fuga, porque ela está cheia de problema, porque a fuga gera tribulações desnecessárias, ao invés dele orar, Senhor, me dá sabedoria, porque olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, ele fica, Senhor, dá livramento, dá livramento. A sua oração, ao invés de se tornar uma oração com propósito, se torna uma oração de lamento. Você vive lamentando diante de Deus, Senhor, eu não aguento mais minha vida, Senhor. Deixa eu perguntar para você, querido, será que não é você que anda, não é você que está se fazendo de fujão, não? Hein, fujão? Ao invés de você buscar, ao invés de você gastar tempo para orar, para pedir sabedoria a Deus para você cumprir o propósito que Ele determinou para você, para a sua vida, para a sua história, você está orando pedindo livramento. Senhor, estou na barriga do peixe. Senhor, estou na barriga do peixe. Meu Deus, Senhor, que prova, né? Que prova. Oh, meu Deus, que prova. Eu só falei prova, irmão. Será que não é você que é a prova? Às vezes você é a própria aprovação da sua vida. Acorde. Terceiro, toda pessoa com a síndrome de Jonas, ela tem extrema dificuldade de discernir o propósito de Deus. Se você pegar aqui no capítulo 3, a Bíblia fala que Deus não queria destruir, havia um propósito dele para a cidade de Nínive. Havia um propósito de Deus para a cidade de Nínive. Mas qual que era a condição de Jonas? Capítulo 4, versículo 1. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado. Estou decepcionado. Irmão, por que você... Porque eu estou decepcionado. Amados, posso falar uma verdade aqui? Não assusta o que eu vou falar, não. Mas você sabia que tem algumas pessoas aqui nesta manhã que precisam perdoar a Deus? Como assim, pastor? Você está decepcionado com Deus. Porque Deus não fez o que você gostaria que Ele fizesse. Porque Deus não fez do jeito que você gostaria que Ele fizesse. Porque Deus não atuou da maneira que você achava que Deus tinha que atuar. E você tem, isso é o que aconteceu com Jonas. Jonas estava decepcionado, a síndrome de Jonas. A pessoa fica decepcionada com Deus. Por quê? Porque ela tem extrema dificuldade de compreender o propósito. Sabe o que é extrema dificuldade? Extrema dificuldade. Extrema. Então nesta manhã você precisa aprender a perdoar a Deus, querido. Porque Deus não é culpado das tuas mazelas. Quem está comigo? Deus não é culpado das tuas mazelas. Eu estou até tentando, acho que nem Deus, acho que Deus nem existe. Você faz as cacas e põe a culpa em Deus, irmão? Que culpa Deus tem das mazelas que você vive? Então está na hora de você perdoar a Deus. Libera perdão para Deus, querido. Não porque Deus é culpado, mas porque você tem uma cabecinha desse tamanho, você não tem sabedoria. Você não consegue discernir. Ganzuletová. Foi a mensagem da semana passada, do devocional da semana. Há um propósito em todas as coisas, até nas provações há um propósito de Deus. Conta essa novidade para o seu irmão, fala, até nos piores dias da sua vida, há um propósito de Deus. Fala para ele, Ganzuletová. Fala para ele, todo mal se transformará em bem. Alô, você está aqui ainda? Até nas maiores dificuldades, até nas grandes perdas, há um propósito de Deus.
Mas toda pessoa contaminada com a síndrome de Jonas, ela tem extrema dificuldade de entender isso. Ela não consegue entender. E Jonas, por não ter entendido que havia um propósito de Deus para a cidade de Nínive, ele fica decepcionado. Tem pessoas aqui nesta manhã assim. Você está decepcionado com as coisas. Você está decepcionado. Estou decepcionado. Ai, pastor, estou com um sentimento de decepção. Sabe aquele sentimento de decepção? De frustração? É assim que nós ficamos. Por não conseguirmos discernir o propósito de Deus. E por último, 5. Dá mais valor aos benefícios de Deus do que ao propósito de Deus. Toda pessoa que está contaminada com a síndrome de Jonas, ela dá mais valor nas coisas que Deus faz do que propriamente no propósito de Deus. Então toda pessoa com a síndrome de Jonas, ela não está em busca de cumprir o propósito, ela está em busca de sinais. Foi o que aconteceu com Jonas. Esse eu quero que você leia comigo, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 11. Então Jonas saiu para consolar-se no lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. E Yahvé Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas. Olha só que interessante, um sinal. Cresceu uma sombra, uma árvore, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando-o do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. A pessoa se contenta só com as bênçãos de Deus, só com os benefícios de Deus. Mas o que aconteceu? Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e secou, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou: ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho. Eu estou irado a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela? Não a fizeste crescer, nem a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tampouco entre o bem e o mal. Além de muitos animais inocentes, não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Jonas queria morrer por causa de uma planta. Você quer morrer, querido, porque você deixou uma conta sem pagar? Você quer morrer porque você está com algum probleminha de saúde? Toda pessoa que fica assim, ela está picada com a síndrome de Jonas. Porque ela prefere os benefícios da mão do que cumprir o propósito pelo qual foi chamado. Eu quero as tuas bênçãos, eu fico alegre com as bênçãos, eu fico alegre com a mamoneira, porque faz sombrinha na minha cabeça. Olha, deixa eu falar para você, querido, bênção não é sinônimo de aprovação de Deus. Levante a sua mão e repita comigo: as bênçãos que Deus derrama sobre a minha vida não significa que Deus está aprovando a minha história.
Não é porque Deus te abençoa que Ele está te aprovando. Bênção não é sinônimo de aprovação. Deus pode te abençoar com muitas coisas, mas pode estar reprovando a sua história, a sua caminhada cristã 100%. Então não confunda as bênçãos de Deus com a aprovação de Deus. Porque toda pessoa com a síndrome de Jonas, quando ela perde algum dos benefícios do Senhor, ela passa a viver de lamento de novo. Quer morrer, quer morrer, quer morrer. Então morre, irmão. Se enforca no pé de couve. Se precipita de um pé de alface, irmão. Isso é a síndrome de Jonas. Eu quero as bênçãos, eu quero os benefícios da mão, mas não quero cumprir o propósito. Eu quero viver as bênçãos, mas não quero gastar um minuto para pelo menos buscar, discernir o que Deus está querendo fazer. Entenda, querido, entenda algo. Isaías 55, versículo 6 ao versículo 9 vai nos dizer: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amados, o propósito de Deus está acima das suas convicções pessoais. Você está enxergando agora, Deus está olhando para você lá na frente. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que planos que tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outra versão vai estar: para vos dar um futuro que vocês estão esperando. Pastor, e como que eu faço para ser curado da síndrome de Jonas? Muito simples, querido. A melhor maneira de você vencer a síndrome de Jonas é corresponder ao propósito de Deus sem reservas. Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 3 chegou. Jonas precisou ir a mais densa. Para quem não sabe, gente, Jonas morreu. Para quem não sabe. Por isso que Jesus em Mateus e Lucas, nos dois evangelhos, ele fala para aqueles que pediram um sinal para ele: Senhor, nos dá um sinal. Jesus fala: essa geração má está pedindo um sinal, mas não vai sobrar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que Jonas ficou 3 dias morto no ventre do peixe e ressuscitou. Jesus ficou 3 dias. Falei 3 meses, 3 dias, gente, desculpa, 3 dias. 3 dias no ventre da terra e ressuscitou. Você está me entendendo, querido? Por isso que Jesus ele fala: aqui está aquele que é maior que o profeta Jonas. Jonas morreu, por isso que ele fala da sepultura: eu estava morto e o Senhor me trouxe de volta à vida. Precisou passar por um monte de provação para dar uma resposta para Deus. Dá uma cotoveladinha no seu irmão e fala para ele assim: Deus não quer muita coisa, Ele só quer uma resposta. Uma resposta. É a melhor maneira de você vencer a síndrome de Jonas. Olha o que aconteceu com Jonas, capítulo 3, do 1 ao 3. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com a orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive.
E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava-se 3 dias para percorrer. Jonas imediatamente levantou e foi. Quer ser curado da síndrome de Jonas, irmão? Levanta e vai. Como é que foi a mensagem que o pastor Jean pregou? Só vai, irmão. Só vai. Só vai, pastor Jean. Só vai. Só vai. Para de ficar com convicções pessoais. Só vai. Há um propósito de Deus na sua salvação, querido. Só vai. Há um propósito de Deus na sua salvação. Há um propósito de Deus na sua salvação. Deus não te salvou, querido, só para você, eu vou morar no céu. Quem morar no céu, irmão? Tem coisa mais importante para você fazer, querido. Há um propósito de Deus na sua salvação. Como que Jonas venceu essa síndrome? Simples. Eu vou dar a resposta para Deus. Eu não vou ficar esperando a resposta. Deus fala comigo. Deus fala comigo. O pastor pregou hoje. Agora eu preciso de 3 testemunhas. Irmão, não dá para pregar para você assim. Desculpa. Eu preciso de 3 testemunhas agora para testificar. O que mais que você quer que Deus testifica? Chega de buscar resposta. Teve uma época que Gideão, quando Deus chamou Gideão, Gideão ficou pedindo resposta para Deus. E Deus falava com ele, agora a lã, né, fica molhada. E a lã molhou. Agora molha o chão e a lã fica seca. E a lã ficou seca, né? Senhor, dá mais um sinal. Até quando você vai ver de sinal, irmão? Você vai dar resposta para Deus. Você precisa dar uma resposta para Deus. Aliás, você é a resposta de Deus. É por isso que você está aqui. Feche os seus olhos e vamos encerrar o culto. Cadê os músicos? Vamos fazer uma adoração aqui. Enquanto os músicos se organizam aqui. Feche os olhos aí. Para que continuar fugindo do propósito? Para quê? O que você está ganhando com isso? Responda para mim. O que você está ganhando com isso? Se tornando um fugitivo. Frustrado. Você está frustrado. Você carrega convicções de que, eu não, porque eu. Sim, é você. Deus te escolheu, Deus te elegeu. Eu quero falar para você uma palavra que Deus falou para Davi. Eu te tirei de trás das malhadas para ser príncipe no meio do povo. Convicções. Você só está fugindo por puras convicções pessoais. Você está picado com a síndrome de Jonas. Para quem foi essa mensagem? Se coloque de pé. Por enquanto, só aqueles que receberam essa mensagem em seu espírito.